Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. É sempre um prazer estar com vocês compartilhando da palavra de Deus. De repente você está aí, você está passando por alguma situação difícil e hoje aqui tem uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Você se sente estar perdendo suas forças? Hoje aqui tem uma promessa na palavra de Deus que vai te levantar dessa situação. Eu tenho aqui um ponto que é importante que eu vou ler antes de ler aqui a palavra, que diz assim: não são as lutas da vida que nos derrubam, mas a maneira como as encaramos. Isso é um fato, não é verdade? E vamos ler aqui para entender um pouco, né? Se você está passando por esse momento difícil, eu tenho certeza que você vai mudar a sua maneira de olhar essa situação, que se encontra no livro de Isaías 40, a partir do versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminho e não se fatiga. Esse pontozinho que eu estava falando aqui ainda há pouco é exatamente isso, que às vezes não é a situação em si que nos derruba, mas na maneira que nós encaramos a situação. E você sabe de uma coisa? O que eu aprendi nessa palavra, que essa força vem de Deus quando nós confiamos nele, porque há momentos na nossa vida que se sentimos fracos, cansados, não sabemos como agir, como vencer aquela situação. E a força vem de Deus. Quando a gente lê isso aqui, os que confiam, então tem uma condição. Quando você confia, você recebe a força de Deus. Quando você confia em Deus. Então, quando há essa falta de força, quer dizer que você está deixando de confiar. Então, essa palavra que nos renova cada dia, quando a gente coloca em prática essa confiança em Deus, que Ele está no controle da situação, que Deus vai cumprir a palavra dele na nossa vida. E aqui é muito importante a gente entender, porque não é por acaso que a Bíblia dá exemplos, né? Como ela dá exemplo aqui da águia. Então eu busquei um pouco para entender, né? Eu vou ler aqui um ponto. Você sabia que a águia, ela sabe quando a tempestade está se aproximando. E muito antes de começar, então o que ela faz? A águia voa para um lugar alto e espera que o vento chegue. Olha que interessante. Quando a tempestade chega, ela abre as suas asas para que o vento a carregue e a levante. E levanta acima da tempestade. A águia não foge da tempestade. Ela sobe mais alta, ainda mais alto. Assim é aquele que confia em Deus. Que interessante, né? É justamente isso que acontece para todos aqueles que colocam a confiança em Deus. Porque essa força, ela vem de Deus, é algo sobrenatural. Então você recebe essa força para ir contra essa tempestade, contra essa luta que está se levantando contra você. Porque tem coisas que só podemos vencer com a força de Deus, com a direção de Deus. É Ele que nos renova cada dia. E nós precisamos, você sabia, de cada dia ter essa força de Deus. Por isso a importância da gente ler a Bíblia. Então eu te convido nesse momento de buscar a Deus, ler a Bíblia, conhecer Ele. Você ter essa experiência com Ele, de procurar uma igreja, buscar Ele de todo o seu coração. E você vai ver que é em Deus que vem toda a condição, a força para continuar a lutar. Quantas pessoas não têm mais esperança? Você sabia que a nossa esperança está em Deus? Quando você confia nele, essa é a condição. É por isso que a Bíblia fala bem claro. Confia nele e as suas forças são renovadas, e dá o exemplo da águia. Então, olha que interessante, a condição para eu vencer, para mim poder ir contra a tempestade, vencer essa situação, vem de Deus, a confiança nele. Mas como é que eu vou ter confiança em Deus se eu não procuro buscá-lo para conhecer ele? A palavra dele, a promessa dele vai nos dar direção e vai nos trazer esperança para lutar. Muitas pessoas não têm esperança porque ela não tem quem apoiar essa confiança. E eu estou aqui para dizer para você que a palavra de Deus, ela está nos ensinando aqui que existe um só caminho, que é Jesus.
Ele, somente Ele, pode nos trazer a condição de vencer, de ter a verdadeira alegria, de ter a paz, de você diante de uma situação, você não perder o equilíbrio, você saber quem está com você. Isso é muito maravilhoso. Mas quando você não tem isso, você se sente perdido. Quantas pessoas que ficam desesperadas, não sabem o que fazer, porque falta essa confiança em Deus, falta esse conhecimento em conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia fala, o meu povo sofre por falta do conhecimento. Mas esse conhecimento é referente a Deus, não é a sua força do braço, a sua própria condição. Tudo vem de Deus. Você se sente completo, você se sente feliz, você se sente realizado. Tudo isso vem de Deus, não vem de nós mesmos. Por isso que a palavra dele, ela nos revela o próprio Senhor Jesus. Por isso a importância de ler, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus. E só dele vem essa força. Então, aonde você estiver nesse momento, receba a força de Deus agora através dessa palavra. Como esse exemplo da águia, é ele que nos levanta e você vai muito além, mas vem de Deus essa força. Então, receba agora, nesse momento, onde você estiver agora, essa paz, essa certeza que Deus é com você. E isso que eu estou falando aqui não vem de mim, é da palavra de Deus. Porque também eu creio. Então, eu recebo e eu passo para você isso que eu recebi. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos renova, ela nos dá força, ela nos dá a direção para continuar. E é isso que eu estou aqui para dizer para você. E isso vem de Jesus. Então, se você não aceitou Ele como teu único Salvador, aceita Jesus como teu único Salvador. Passa a ler a Bíblia e conhecer Ele ainda mais. E você vai receber essa força e as suas forças vão se renovar a cada dia. Porque não é isso que nós precisamos a cada dia? Força para continuar? Quantas pessoas começaram bem e não conseguem terminar porque falta essa confiança em Deus. Somente a confiança em Deus nos renova, nos dá expectativa de vida. Às vezes você sente a tua moral lá embaixo, a palavra de Deus te levanta. Você não precisa das circunstâncias estar bem para você se sentir um vencedor. Mas a palavra de Deus, ela faz isso. Mesmo que os teus olhos não estão vendo, mas você tem a certeza que Ele é contigo. Você recebe isso no teu interior. No teu interior você recebe essa força. E eu tenho certeza que você colocando em prática, você confiando em Deus, Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Então confia nele. O segredo é confiar nele e as suas forças vão se renovar a cada dia. E você vai avançar. Bom, espero que essa mensagem pôde ajudar vocês e eu tenho certeza que Ele fará uma grande obra na sua vida. Você não nasceu por acaso. Se você nasceu, Deus permitiu, porque Ele tem uma obra grande para fazer na sua vida. Mas para que isso venha acontecer, coloca a sua vida na mão dEle. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a semana que vem.